é de se indagar. A mediunidade é uma faculdade antiga na humanidade ou ela é nova? A mediunidade, como mediunidade estudada, realmente parametrizada, ela nasceu esquematicamente com Allan Kardec na codificação espírita. Agora, como fenômeno, como fato da comunicação entre espírito e encarnado e vice-versa, ela remonta à época neolítica, ou seja, é antiguíssima. Por que eu digo que a mediunidade como tal nasceu com Kardec? Porque o Kardec colocou as regras, os cuidados, os tipos de mediunidade. Ou seja, fez experimentações para saber quais seriam essas formas mediúnicas. Quais seriam mediunidades, por exemplo, de efeitos físicos, aquela dos barulhos, dos ruídos. Quais seriam mediunidades inteligentes, ou seja, aquela que se psicografa, que se psicofoniza, que pinta quadros, psicopictografia, etc. Ele estudou os riscos da obsessão quando se pratica a mediunidade. Ele também mostrou os tipos de espíritos que se comunicam através da mediunidade. Geralmente vem espírito com nomes elevados, Santo Agostinho, e às vezes não é nada disso, às vezes é um embusteiro. Ele deu para nós modos de identificarmos os espíritos. Ele deu as regras para balizar a mediunidade. Então, mediunidade propriamente dita é uma faculdade do homem, mas num sentido filosófico, científico, religioso, nasce com o espiritismo. Por exemplo, fala-se que onde Calígula foi enterrado, Calígula é gente muito boa, né? Todo mundo sabe disso, onde ele foi enterrado se tinham monstruosos ruídos. Bom, para alguém que não estuda mediunidade, meu Deus, isso é algo, né, extrafísico, extranatural, né, sobrenatural. Não, é um fenômeno natural, chamado mediunidade de efeitos físicos, barulho. Lá se tinham gargalhadas enormes. Uma mediunidade de efeito inteligente. Ou seja, possivelmente uma questão ligada à fonação, à fala. A mediunidade, ela existe por conta daquele local lá, por exemplo, do Calígula? Não. É porque quando alguém foi ali, um desses alguém era médium. Porque o local, claro, que está guardado, estão guardadas as memórias ali, não se tem dúvida, mas se não tiver alguém que dê o start, se não tiver um médium, aquilo não vai adiante. Agora, quando aparece um médium, aquilo toma a proporção que estava guardada no mundo espiritual, não era percebido por nós. Então a mediunidade faz o quê? A mediunidade traz do invisível para o visível. Olha que vantagem, ela traz a comunicação para nós. Aquilo que está ocorrendo no mundo espiritual e nós não estamos percebendo, o médium consegue captar como se fosse uma antena e trazer para nós. Um médium educado, um médium realmente com desenvolvimento mediúnico adequado. Porque do contrário corre-se sério risco de se ter a obsessão. Então, a mediunidade é algo muito importante. Tem mediunidade curativa, né? Pessoas que conseguem curar os outros com a mediunidade. Olha, isso era um fenômeno muito comum na época de Jesus. Foi com Pedro, que curou um coxo, foi com Paulo. Então, é algo assim, não é novidade para nós. A mediunidade da comunicação, como nós já falamos, de toda sorte. A mediunidade hoje de efeitos físicos, essa de ficar fazendo barulho, ela já caiu da moda.
tá? Porque depois que nasceu a psicografia, que é escrever aquela ideia que o espírito está passando para o médium, não tem mais necessidade de ficar batendo como se fazia antigamente para chamar a atenção. Então isso já é algo que está bem demodé. Mas pode acontecer? Pode, ainda acontece nas transcomunicações instrumentais, como uma forma de se ter certeza que está ouvindo alguma coisa, né, do mundo espiritual. Então a mediunidade tem vários recursos que podem ser utilizadas através dela. Por exemplo, Martins Peralva, estudando a mediunidade, por sinal um estudioso da mediunidade saudoso, estudioso mineiro da mediunidade, dizia que a mediunidade é assim. É como se fosse uma água que estivesse sem freios, que pudesse desembocar para todos os lados. Aí você faz uma barragem. Aí daquela barragem você gera energia elétrica. A mediunidade seria essa barragem que geraria a energia elétrica. Então a mediunidade é algo que deve ser desenvolvida, trabalhada para servir ao próximo. A mediunidade com Jesus só tem efeito se servir ao próximo. Se for para se servir, não é mediunidade. Aí nós lembramos, se for algo assim, da existência de falsos cristos e falsos profetas. E também existem, entre aspas, os falsos médiuns. Devemos nos acautelar muito no campo mediúnico para que nós não sejamos enganados. Muito obrigado.